Voltamos a apresentar Light News, com Maria Rafar. Aline Lacerda é fisioterapeuta respiratória, especialista em pediatria e neonatologia. Nossa convidada nesse momento aqui no programa Light News. Aline, bom dia, bem-vinda ao programa Light News. Bom dia, Maria. Sou eu que agradeço o convite. É um prazer aí estar um pedacinho dessa manhã com vocês. Satisfação em tê-la aqui, mais em tempos em que a fisioterapia respiratória tem recebido tanto destaque. Afinal de contas, sabemos que são vocês, os fisioterapeutas respiratórios, quem são responsáveis muitas vezes pela sobrevivência de pessoas acometidas pela Covid-19, não é mesmo, Aline? Exato, Maria. Nessa pandemia aí foi uma profissão que tomou bastante destaque, né? Não só na sobrevida dos pacientes, como também na parte de reabilitação pós-alta, né? Então, o fisioterapeuta respiratório aí não só é responsável por ventilar o paciente ao lado do médico numa UTI, como também acompanhar todo o processo de reabilitação pós-alta, de reestruturação dessa parte pulmonar e funcionalidade, né? Que foi tão comprometida aí nessa pandemia. Com toda a certeza. E me conta uma coisa, Aline, com relação... Eu acabei de fazer uma entrevista, um pouquinho antes de você, tá? Com um cardiologista aqui em Curitiba. E esse cardiologista, que é responsável pelo setor de cardiologia de um determinado hospital aqui da cidade, estava comentando conosco como é hoje complicada a ida ao hospital quando há uma emergência, mesmo que seja cardiológica, porque as pessoas temem procurar os serviços em função da contaminação pela Covid. No teu caso específico, que a gente vai comentar sobre pediatria e bronquiolite, vocês também têm observado que os pais temem levar seus filhos para serviços de emergência, mesmo que eles estejam acometidos por algum mal respiratório? Sim, Maria, é uma grande preocupação, na verdade, dos pais, né? Primeiro, a preocupação quando o filho começa com tosse, vem aquela questão, será que é Covid? Será que os outros membros da família, né, vão vir apresentar sintoma? E aí depois, quando tem o diagnóstico, que é feito normalmente pelo pediatra, que não é, e aí a grande preocupação é, será que meu filho vai superar esse quadro, né, da bronquiolite ou do resfriadinho em casa? E com certeza o maior medo é ter que expor o filho e até mesmo a família, né? No momento de pandemia, a um pronto-socorro, a um hospital. Então, não só aquelas mães que estão internadas, não vê a hora de sair do hospital e continuar em casa o tratamento, como também aquelas que estão em casa, temem a ida ao hospital. Então, a fisioterapia domiciliar tem sido muito requisitada, né, para que o médico também, através da fisioterapia domiciliar, o médico também consegue acompanhar a evolução de ausculta, padrão respiratório, e junto com a fisioterapia vai auxiliando na condição secretiva e o médico vai ajustando a parte medicamentosa de acordo, né, com a evolução desse paciente, quando é o caso de entrar com algum tipo de medicação para o quadro sintomático. Então, realmente, essa ida para o hospital tem sido muito temida, sim. Me conta uma coisa, Aline, e portanto, nós agora entramos na temática que eu gostaria que você comentasse conosco, a bronquiolite. A bronquiolite é exatamente o que e por que assusta muitos pais? A bronquiolite, Maria, nada mais é do que a criança tem contato com alguns vírus característicos da sazonalidade, e quando ela entra em contato, por conta de sua anatomia mesmo, da condição da via aérea de pequeno calibre, pulmãozinho pequeno, em fase de desenvolvimento, tem uma imaturidade também imunológica, e por conta de toda essa condição da via aérea e tamanho, esse vírus se instala no bronquíolo e por isso o nome bronquiolite, porque tem um processo inflamatório ali no bronquíolo, a criança normalmente fica muito secretiva e como o bronquíolo é um caminho por onde passa o ar para chegar no alvéolo, para efetuar a troca gasosa, então a criança fica com dificuldade para respirar,
fica bastante secretiva, altera um pouco o ritmo e padrão respiratório, algumas vezes acaba refletindo na oxigenação, também, né, reflete aí secundariamente na alimentação, qualidade do sono, e os pais temem muito exatamente por isso, porque queira ou não é uma condição pulmonar, né, onde a criança não sabe expressar o que está sentindo, o que está vendo, então os pais têm que ficar muito alertos aos sinais que a gente chama de alerta, né, que são sinais que acabam demonstrando que a criança está um pouco mais cansada e que realmente é o momento, que momento se preocupar ou não. Então, os pais ficam muito tensos nessa situação, até para conseguir detectar de fato se a criança está ou não desconfortável. Então isso realmente, e sem contar o índice, né? Então o número de crianças com bronquiolite dentro do período da sazonalidade que internam e que até mesmo ficam, né, num quadro um pouco mais delicado, obviamente isso depende da idade, quanto menorzinho é muito mais preocupante. Então, os pais temem bastante a bronquiolite nos filhos por conta de todos esses fatores mesmo. Nessa condição de pandemia em que há mais isolamento social, menos crianças vão até as creches, até as escolas, menos contato com outras pessoas, você notou na tua experiência clínica que diminuiu o número de crianças com bronquiolite? Sim, nós tivemos sim um número menor de crianças com bronquiolite nessa pandemia, teve um reflexo aí bem menor, sim, com certeza, comparado aí aos anos anteriores, nessas mesmas épocas do ano. Certo. E aí me conta uma outra coisa. A fisioterapia respiratória, ela é, portanto, indicada para pessoas que tenham esse temor de ir até os hospitais e ela pode ser, digamos, ensinada aos pais também? Digamos, quando um fisioterapeuta respiratório vai, ele também ensina manobras para os pais? Então, Maria, a fisioterapia respiratória, ela é indicada quando a criança já começa esse quadro secretivo, tem algum sinal de alteração do padrão respiratório, porque a fisioterapia, ela vai auxiliar a criança na retirada dessa secreção, porque como a via aérea é de pequeno calibre, a criança tem mais dificuldade de eliminar a secreção na mesma proporção que ela produz. Então, a fisioterapia entra exatamente para tentar eliminar essa condição secretiva e dar um conforto maior para a criança. E a gente dá, sim, várias dicas para os pais, não necessariamente de manobra pulmonar, porque isso tem que ter uma boa sincronia, né, com o padrão respiratório, é uma coisa bem técnica, mas eu dou, sim, várias dicas após a fisioterapia, como que os pais podem manter essa via aérea da criança o máximo possível limpinha, né, para que a criança 1, 2 horas, 3 horas continue sustentando limpa depois que a fisioterapia fez uma boa limpeza nessa via aérea, melhorou o padrão respiratório, melhorou a oximetria. Então eu ensino os pais como manter essa via aérea, que às vezes os pais têm muita dúvida, o que eu faço primeiro, eu inalo primeiro, eu higienizo primeiro, depois de higienizar, o que eu faço, qual que é o melhor meio de higienizar as narinas, né? Então, quais são os sinais de alerta que realmente nos evidencia de que a criança está muito cansada e que não está legal. Então, tudo isso, não só sinais de alerta, mas eu também dou essas orientações para os pais em relação a qual a melhor higiene nasal fazer naquele momento, de acordo com o grau de obstrução da criança. Aspirar, hoje em dia tem vários aspiradores manuais aí que os pais podem usar em casa. Então, para continuar mantendo essa via aérea da criança limpinha, porque a criança, até mais ou menos uns 6 meses de idade, ela não consegue compensar com respiração oral, diferente do adulto, que se a gente está com a narina muito congestionada, acaba respirando mais pela boca. A criança, ela não consegue, por isso que uma obstrução Sim. nasal, ainda não só pulmonar, mas quando a obstrução às vezes é só nasal, pode levar a criança
há um desconforto muito maior. Então, eu ensino os pais a manterem via aérea bem limpinha depois que a fisioterapia tirou essa secreção pulmonar. E os pais têm que estar sempre de olhos abertos nesse momento. Como qualquer outro ciclo viral, ele começa numa curva crescente, tem um pico. Esse pico a gente sempre orienta os pais, olha, tem um pico, tem um dia pior mesmo, um dia que vai ficar mais desconfortável, um dia que vai ficar mais secretivo, ensina todos os cuidados nesse pico, quais são as medidas, né, conforme eu disse anteriormente, e depois a criança entra na curva decrescente que os pais respiram um pouquinho mais aliviados. Perfeito. Os pais e a criança respira mais aliviada, né, doutora? Obrigada por estar conosco. Exato. Muito obrida por estar conosco, Aline Lacerda, fisioterapeuta respiratória aqui no programa Light News. Obrigada, até uma próxima. Obrigada, Maria. Eu que agradeço e um abraço aí a todos os ouvintes. Satisfação da rádio. em tê-la aqui. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.